Filhos da pauta, FDP, Filhos da pauta. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva, ou seja, lá na CBF, suspendeu o Campeonato Mineiro do Módulo 1 até que se esclareçam as denúncias do Betim Futebol, que alega irregularidades do Ipatinga no registro de jogadores durante a disputa do Módulo 2 do estadual. E aí vale lembrar o seguinte, não foi hoje que o Betim fez isso não, foi em setembro do ano passado, tá? E o negócio está andando, ninguém tomou conhecimento. O Fred Pacheco já está com a gente, Vini? Muito bem, então para conversar com a gente sobre o assunto, o Fred Pacheco, que é diretor do Betim Futebol e que é o autor aí dessa ação para a gente entender o que estava acontecendo. E também o advogado Sanders Alves Augusto, é isso? Também vai conversar com a gente. Então, muito boa noite. Queria que você explicasse para a gente, seja bem-vindo, como é que começou esse imbróglio, em que estado isso se encontra nesse momento. Bem-vindo. Boa noite, Bob. Boa noite. Boa noite, Bob. Obrigado aí pelo convite, pela presença, para a gente falar um pouquinho desse tema, né? É um tanto quanto polêmico, né? Até pela proximidade da competição. E de antemão já gostaria de lamentar muito esse fato, principalmente pelo fato da gente, dirigente que trabalha no interior, saber os reflexos financeiros que isso tende a trazer para as demais equipes da competição, né? Esse fato, como você bem já relatou aí, essa notícia de infração ela foi protocolada no TJD da Federação Mineira em setembro do ano passado. Então, uma tramitação muito lenta, né? O que, de certa forma, deixou a gente surpreso. E hoje, essa decisão do STJD, acho que ela vem para fazer justiça, de certa forma, né? O processo, em suma, ele traz elementos, né, que comprovaram já, elementos comprovados, de que o Ipatinga realmente falsificou a assinatura da carteira de trabalho dos atletas que lá disputaram o Campeonato Mineiro do Módulo 2 para dar uma falsa condição de jogo para esses atletas e a consequente publicação deles no BID. O fato é que nós estamos aí já em janeiro, né, às vésperas da competição, e precisamos da instância superior da Justiça Desportiva tomar uma providência, porque por aqui muito aguardamos, todas as providências tomamos e parece que não era interessante que esse julgamento acontecesse antes do início da competição. Quando é que foi colocada a denúncia, precisamente? O TJD ainda estava atuando, ou já tinha saído, estava de recesso? Não. Setembro do ano passado, nós noticiamos, né? Entramos com essa notícia de infração, a Procuradoria do Tribunal tomou conhecimento, instaurou um inquérito para apurar se realmente haviam irregularidades. O inquérito apurou que sim, que houveram irregularidades, comprovou a materialidade da falsificação dos documentos. Estranhamente, né, a diretoria de competições da federação, que nada tinha a ver com o processo entre as duas equipes, arguiu uma preliminar de incompetência da Justiça Desportiva para discutir esse caso, o que prontamente foi rebatido por vários juristas desportistas aí, e hoje, pela decisão do STJD, fica muito claro que também entende que se discutir na Justiça Desportiva. Se não for na Justiça Desportiva, vai se discutir sobre isso aonde? Né? Então, isso foi em setembro, em início de dezembro, só que nós tivemos o julgamento na primeira instância. Os auditores do TJD de Minas acolheram essa preliminar de incompetência da Justiça Desportiva por unanimidade, então não julgaram o mérito da matéria. No dia 7, a gente recorreu e até então estamos aguardando o julgamento do recurso. O Fred CJ que está falando, então, boa noite, prazer receber você aqui. Boa noite. Só para a gente deixar assim bem claro e explicado para o torcedor, bem explicadinho para o torcedor. Quando setembro vocês entram, em dezembro há o julgamento, então, onde em primeira instância o Betim perdeu? Ô CJ, boa noite, prazer falar com você. Não, eu não entendo que o Betim perdeu, porque não houve o julgamento do mérito da questão, né? Não, a diretoria de competições da Federação Mineira fez a defesa prévia do Ipatinga, né? Alegando que o Tribunal TJD de Minas não tinha competência para julgar essa matéria. A defesa do Ipatinga no julgamento arguiu essa preliminar, que foi acolhida pelos auditores da primeira instância. Então, até então, não houve o julgamento do mérito propriamente dito para se dizer se vai haver condenação, se não vai, qual que é a condenação, qual que é o artigo. O doutor Sanders está aqui também, pode falar, mas nós recorremos no dia seguinte, né? Eu acho que o
o doutor que está aí é a melhor pessoa para responder, porque Dr. juridicamente... Sanders. Isso, doutor Vamos colocar ele na conversa. Porque juridicamente e de entendimento jurídico nós aqui não temos, e ele é muito mais capacitado para isso, porque o que me assusta, e porque eu fui e não fiz uma pergunta e deixei uma reticências, porque o campeonato estava para começar com tabela, com horários, com jogos, então nós iríamos começar um campeonato sem nada decidido, sem nada definido. Não, sem sequer um parecer do TJD. É isso que eu não fiz nenhuma interrogação, eu deixei uma reticências porque isso me cheira meio que um absurdo. Passar a bola para o Guilherme aqui. Boa noite, ô Fred. Não cheira Boa noite, só Guilherme. prazer falar contigo. Não cheira só a um absurdo, como realmente é um grande absurdo. Porque tem que ter Olha definição. só, em setembro, o Betim procurou a federação, procurou o TJD e apresentou uma documentação mostrando que havia irregularidade. Em novembro, posso estar errado, no dia 11 ou 12 de novembro, Fred, se eu tiver, me corrige, terminou o campeonato. Ou seja, o campeonato terminou há 60 dias. Nós não estamos falando de um campeonato que terminou na semana passada. E durante 60 dias, o que parece? É que empurraram a situação. Com a barriga. Vamos esperar o Campeonato Mineiro começar. Depois que o campeonato começar, ninguém vai parar o campeonato, porque a gente sabe que no Brasil não para mesmo. Nós já tivemos quantas situações de denúncias, de escândalos, e não se para, né? E aí o Betim vem... Doutor, boa noite, o senhor também já está no vídeo com a gente. Queria ouvir da parte do senhor, o que o senhor entende sobre essa situação, né? Esse tempo todo que rolou, e aí nós tivemos Copa do Mundo, tivemos férias de jogadores, os times voltaram, fizeram pré-temporada, o campeonato está uma semana de começar, e até hoje nós não temos por parte da Justiça Esportiva uma definição de um assunto que começou em setembro. Boa noite, Bob, Guilherme, CJ, Frederico. Veja bem, nós estamos numa situação de perplexidade realmente. Nós viemos trabalhando nesse processo aí desde o segundo semestre do ano passado, e o que nos assustou também no início do processo foi a falta de manifestação do Ipatinga Futebol Clube nesses atos. São atos gravíssimos, que vão ser apurados aí, indícios de falsificação de CTPS de atleta, e houve a denúncia da Procuradoria do TJD, favorável ao Betim, contra o Ipatinga, nesses atos gravíssimos aí que todos já estão cientes que veio agora à tona. Então, precisamos ter cautela, claro, no trato aqui, porque dependemos ainda do julgamento para confirmar esses fatos que nós estamos tratando aqui, mas falando de um campeonato centenário, de um campeonato de grande investimento, de rádio, de televisão, investimento do Betim, investimento dos outros clubes para a disputa do campeonato, nós tratamos o Betim, as coisas aqui, com muita seriedade. Então, veja bem, é como se uma empresa contrata um funcionário, ele trabalha durante um ano sem carteira de trabalho, sofre um acidente de trabalho e fica desamparado. Então, nós estamos tratando disso. Então, um atleta disputou um campeonato sem ter a carteira de trabalho assinada, ou seja, ele trabalhou sem ter condição de jogo. No caso aqui, se tratando do futebol. Então, é uma questão muito grave que o STJD enfrentou com muita coragem para tomar essa decisão, para que o TJD julgue o processo antes do início do campeonato. Então, nós trabalhamos aí, você pode ter certeza que o nosso final de ano, Natal, Ano Novo, foi por conta de conseguir essa decisão que veio hoje para que a gente possa realmente esclarecer todos os fatos e seguir em frente com o Campeonato Mineiro, que é centenário em nosso estado. Doutor, pro torcedor... Guilherme, boa noite. Só um minuto. Oi, pode falar. Pode falar, Fred. Pode. A casa é sua. Entra na roda. Ô, Guilherme, boa noite. Boa noite. Assim, primeiro queria destacar aí a sua perplexidade, a do Dr. Sanders também, e fazer alguns relatos assim que eu considero que são importantes, né? Afinal de contas, nos últimos dias aí, a gente tem se deparado com algumas situações que envolvem discussões nacionais aí com relação à liberdade de expressão, democracia, entre outras. E assim, a sensação que eu, Fred, fiquei nesse processo aí é que o problema não é a discussão, é quem está discutindo, é quem protocolou a notícia de infração. Isso aí, para mim, está muito claro. Eu não vou me ausentar de falar sobre isso aí em outros momentos, né? Eu discordei, e aí é uma discordância minha, pessoal, de algumas situações
envolvendo a federação e algumas atitudes que ficaram no passado. Imaginei, profissionalmente falando, que dentro desse processo não haveria interferência externa nenhuma, afinal de contas, era um processo que envolvia a discussão de duas equipes, e isso é natural e comum no futebol e no desporto. Ano passado, a gente teve situações envolvendo duas equipes aqui em Minas, no módulo 2, que foram o Guarani e o Aimorés. Esse ano, o próprio Campeonato Mineiro do módulo 1 teve uma discussão entre duas equipes, aí, o Vila e o Democrata, com relação à classificação e vaga para a Copa do Brasil. Então, assim, isso me trouxe uma estranheza muito grande, uma chateação, a ponto de avaliar a minha continuidade aqui, porque a sensação que eu fico é que, a partir de um determinado momento, toda a situação que o Betim entrar aí vai ser prejudicado pela minha pessoa. E nós estamos falando de uma cidade importante, de um clube que representa mais de 500 mil pessoas. E só fazendo uma correção, o campeonato do módulo 2 acabou em agosto, né? Em novembro terminou o Campeonato Mineiro da terceira divisão, que também foi alvo de discussão judicial entre outros dois clubes, que foi o, se não me engano, Itabirito e Valério. Então, assim, as discussões judiciais no âmbito da justiça desportiva aqui, elas estão se tornando mais comum do que se parece. Então, a única coisa que o Betim queria, eu nem queria falar que se o Ipatinga fez errado, se não fez isso aí, eu não sou advogado, eu não sou auditor de tribunal, quem tem que dizer é o tribunal e os advogados e os autos do processo. Mas você tem um processo tramitando há 4 meses, cara, ciente de que o campeonato vai começar, que tem investimento, que o próprio clube hoje, se ele venceu no tribunal, ele já está largando atrás de todo mundo e já foi prejudicado. O prejuízo para o Betim ele já é incalculável. E nós temos ciência que venceremos a batalha porque nós não estamos tratando de um fato subjetivo. Já foi comprovado que as carteiras realmente foram fraudadas. E o Regulamento Nacional de Registro de Transferência, ele estabelece que é obrigatório. O inquérito já apurou. Atendeu a quem? A demora no processo. E agora, quem são os prejudicados? É só o Betim? É só o Fred? Porque a mim está claro que a intenção do que eu tiver aqui é realmente para que as coisas minhas não caminhem. É pessoal, não tem problema nenhum, isso aí está muito claro para mim. Mas só que se prejudicou mais um monte de pessoas, de trabalhadores, de funcionários, de atletas, de clubes, principalmente os clubes do interior, que vocês sabem muito bem que a dificuldade que é para se fazer um campeonato com um clube do interior, para captar patrocínio, para pagar salário. Então, assim, a responsabilidade das coisas tem que ser muito grande, muito mais do que eu gostar do A, B ou C. Né? Eu sou profissional, estou fazendo meu trabalho aqui. Agora, se a gente for levar as coisas dessa maneira, e é o sentimento que eu tenho, posso estar enganado, mas é o sentimento que eu tenho, que é em função disso. Porque os outros processos recentes tramitados na Justiça Desportiva aqui do Estado, você pode pegar e que vocês vão ver que foram resolvidos com 30 dias, 60 dias. Então, esse é o sentimento, o processo é muito lento, eu lamento, peço até desculpas aí para os outros clubes, presidentes que eu conversei hoje, vários que são amigos, diretores, mas é uma sensação não só minha, como do futebol mineiro inteiro, está claro para todo mundo que o problema aí deve ter sido comigo. Fred, então vamos ser claros aqui. Quando você começou a falar, eu fiquei com a impressão que você estava dizendo o seguinte, olha, por ser o Betim, a coisa foi mais lenta, que se fosse um clube de maior expressão, se fosse o Atlético, o Cruzeiro, o América, aí a coisa andaria mais celeremente. Mas aí depois Sim. Você disse que a questão não é com o Betim, é uma questão pessoal, quer dizer, o tribunal não fez andar porque alguém no tribunal, ou enfim, por uma questão pessoal com você, freou essa situação. Aí eu queria te perguntar muito claramente, o que te faz pensar isso? Quem são essas pessoas e quais as razões elas teriam para ter um entreveiro com você pessoalmente para prejudicar o Betim, por exemplo? Simplesmente porque, de maneira muito profissional, no passado recente, eu discordei de algumas atitudes da federação e tentei participar do pleito eleitoral da federação da última jornada e não consegui. E a sensação que eu tenho, não tenho prova, não estou acusando ninguém, mas é uma sensação pessoal minha de que isso tramitou de maneira lenta e tardia, porque não é interessante, não existe uma boa vontade de alguém ou dos deuses do futebol de que o Betim estivesse na primeira divisão, porque os fatos demonstram que houve realmente uma lentidão muito grande no processo. Isso não sou eu que estou falando. Claro. A própria decisão do STJD hoje é que está dizendo. Entendeu? Então, assim, outro fato que tem de estranhar. Você tem uma disputa judicial entre dois clubes, A e B. O que a federação tem a ver com isso? O que a diretoria de competições da federação tem a ver com isso? Ela tem que se manifestar no processo único e exclusivamente para produzir provas se ela foi solicitada. E de pronto ela arguiu que o Tribunal de Minas não tinha competência para julgar essa matéria, que a matéria tinha que ser discutida na CNRD,
na FIFA, no CAS, em qualquer outro lugar, e isso é um absurdo, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com as palavras, eu não estou acusando ninguém de nada, mas é uma sensação pessoal minha que vem corroborada pela demora no processo e pela própria lentidão. O tribunal saiu de recesso no dia 16, ia voltar no dia 22, depois do início da competição. Ajuda aí. Está em recesso ainda, né? Do 19 de dezembro até agora. Deixa eu perguntar uma coisa rapidinho, doutor Sanders. Que recebi da Federação Mineira. Ótimo, a gente vai falar daqui a pouquinho. Aliás, é o seguinte, nós tentamos contato com o Ipatinga, para que o Ipatinga se manifeste e tal, e até agora, pelo menos, né, o nosso produtor está lá tentando esse contato e ninguém do Ipatinga quis falar a respeito. O espaço está aberto aqui, completamente aberto, como manda a regra do bom jornalismo. Eu queria perguntar ao doutor Sanders o seguinte, quais são os crimes? Porque aí, eu não sei se a palavra crime pode ser usada, mas quais são as infrações cometidas? É falsidade ideológica? Enfim, onde se encaixa uma empresa ou um clube que falsifica assinaturas? E aí quero perguntar também o seguinte, o atleta que deixou a sua assinatura ser falsificada, ele também penalizado? Ele é penalizado? Ele também tem responsabilidade no processo inteiro? Bob, é uma pergunta muito inteligente, mas que eu tenho que ter inteligência e parcimônia também para responder. Porque isso que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Desportivo, tinha que responder para todos nós. Houve a denúncia da Procuradoria da Justiça Desportiva de Minas Gerais, dentro do artigo 214, que nós estamos discutindo aqui agora, que é a questão desportiva, que é incluir na equipe ou fazer constar da súmula ou documento equivalente atleta em situação irregular para participar de partida, prova ou equivalente. Foi o que ocorreu por parte da Ipatinga e, infelizmente, o Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais não quis enfrentar. E a tentativa sua de contato com a Ipatinga, também frustrada aí, foi o que ocorreu no processo. O Ipatinga, o Fred vai lembrar agora, no último minuto do segundo tempo, se manifestou dentro do processo, através de um advogado, quando nós já estávamos aí no final, já pertinho do recesso ali, quando nessa decisão da STJD, ela trata da letargia do Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais para julgar o processo. O Tribunal de Justiça Desportiva, ele justifica que o processo não estava maduro para julgamento, o que não é verdade. Poderia, dentro do prazo razoável, conseguir julgar o processo antes do início do Campeonato Mineiro. Mas o que se tentou, só me engano, o CJ disse, ou o Guilherme disse aqui, no início, depois do início da competição, dificilmente vai parar a competição. Então, foi necessário essa decisão de hoje, que parasse o campeonato, suspendesse o campeonato antes do seu início, para que pudesse proceder disso aqui. E o que está se tratando aqui não é somente da questão futebolística do Ipatinga, da questão legal do Ministério Público do Trabalho, que tem que se entrar nesse processo. O Ministério Público do Trabalho deve ser intimado para tratar desse processo, porque são trabalhadores. Agora, eu falar aqui do atleta que aceitou a provável falsificação da carteira é difícil, porque nós sabemos o tanto de profissionais que tem espalhado por todo o país, que às vezes jogam a partida de futebol por uma alimentação. Então nós temos que ter cuidado também nesse trato agora, da minha parte aqui dizendo, mas que o Ipatinga deve explicar, especialmente para o cidadão que está lá torcendo pelo clube, para a torcida, para o Vale do Aço que torce pelo clube, porque não tratou com seriedade que deveria ser, e o Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais, Federação Mineira de Futebol de Minas Gerais, tem que explicar por que chegamos aqui nesse ponto. Porque lá do módulo 2, o Ipatinga já deveria ter sido punido, isso deveria ter sido aventado, levantado e resolvido a questão para não chegar no ponto que chegamos aqui hoje, infelizmente. Bem, fala a posição da federação que você recebeu aí, como você bem disse, é importantíssimo ouvirmos os três lados. Claro. Da federação. Todos. Se houver mais, ouviremos mais. De Ipatinga e se tiver mais. Federação Mineira de Futebol ainda não foi notificada acerca da decisão tomada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, tão logo seja, tomará as medidas cabíveis para o prosseguimento do processo. Essa é a manifestação oficial da FMF. Muito bem.
Me causa uma certa estranheza como é que uma decisão sai publicada antes que o envolvido fique sabendo, né? Mas é assim mesmo. Como é que... Primeiro, Bob, os tribunais, eles publicam oficialmente para que a opinião pública tome conhecimento. Tá. E depois desse momento é que eles fazem a comunicação aos clubes, tá? Ou às outras instâncias. Então, o processo realmente, ele é demorado, ele não é tão imediato. No final das contas, você sabe quem que vai perder nessa história? Uma torcida. Ou a torcida do Ipatinga, ou a torcida lá de Betim, né? Um deles aí vai ser prejudicado. Por quê? Porque aconteceu uma morosidade, é pior ainda. Eu achei que o campeonato tivesse terminado em novembro. E os profissionais envolvidos, os jogadores, os treinadores, enfim, dirigentes, todo mundo, imagina. Então, faz uma diferença muito grande jogar uma divisão ou jogar outra divisão. Eu tenho para mim que o Ipatinga deve ter feito uma pré-temporada, está com o time já praticamente pronto para estrear. Imagina se chega lá no Ipatinga, para os profissionais, não estamos falando agora de diretoria, não. Ipatinga está fora do campeonato. Você tem razão. Hoje pela manhã conversamos com o Vaguinho Dias, técnico do Ipatinga. Não estou defendendo o Ipatinga, os jogadores do Ipatinga, não. Fique bem claro. Estamos falando de uma questão... O Vaguinho Dias, hoje pela manhã no 98 Esportes, disse sobre exatamente isso. Inclusive que o Ipatingão é um dos estádios que a Federação Mineira pegou para cuidar do gramado, porque estava muito largado, e está tornando o Ipatingão, de novo, voltando a ser um tapete e ter condições de jogo. Ótimo. Agora, Dr. Sanders, uma última pergunta. Qual é a sua expectativa em relação à decisão do STJD? E se isso vai voltar para o TJD? E aí o tribunal aqui de Minas só volta no dia 22, quando não haverá tempo hábil. Não, eles agendaram. Como é que funciona? Eles agendaram uma reunião online para o dia 19. Dia 19, né? Isso. E qual que é a sua expectativa a respeito da resolução? Ou qual o seu pedido lá no processo? Que decisão você pede ao juiz? Bom, Bob, o nosso desejo, claro, é de uma decisão favorável no sentido de punição do Ipatinga aí nos termos ativos 214, como está enfrentado no processo e agora trazido também pelo STJD, de uma decisão favorável. A decisão favorável, Bob, não só no sentido desportivo, uma decisão favorável no sentido ético, moral, de tudo que a gente precisa passar e enfrentar, né? De tudo que a gente passa no dia a dia, do desejo nosso de vida, de ter uma vida reta, correta, no sentido moral dela, seja na vida pessoal, profissional, seja dos políticos que a gente elege, a gente deseja também que tenha conduta ilibada, a gente deseja também que nesse momento em que um clube, vocês disseram agora que fizeram uma pré-temporada, mas fizeram uma pré-temporada talvez de forma irresponsável, porque o módulo 2 por eles foi disputado de forma irresponsável. A administração do Ipatinga, né, em se tratando aí, e a gente concluindo os trabalhos, já tendo processo já julgado na Justiça do Trabalho com o Ipatinga, com problemas seríssimos e graves, se tratando também da prática antidesportiva, que é o que eles fizeram aqui no módulo 2, nosso desejo é de uma decisão favorável que tire o ponto do Ipatinga e, naturalmente, o Betim possa assumir essa condição de disputar o Campeonato Mineiro. Essa vai ser uma decisão para a gente dar exemplo para todas as equipes que disputam não só o Campeonato Mineiro, mas que cuidam do futebol como um todo. Dr. Sanders, muito obrigado pela participação, por nos ajudar a entender o caso. O Fred ainda está com a gente, não? Tá, então vamos agradecer também ao diretor de futebol do Betim, que também esteve aqui conosco. Vamos aguardar aí o andar dessa carruagem e ver o que é que acontece, né? Fato é que, enfim, a justiça desportiva foi de fato muito lenta nesse processo, né? Então a gente vai acompanhar. Notícias importantes, fontes e opiniões, entrevistas, análises e considerações, informação no fim do dia. E se o assunto tá em alta, ele tá na FDP. Filhos da pauta, FDP. Filhos da pauta.